Oi, regar tem hora certa e eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje qual é o melhor horário para você regar suas plantas e tudo isso baseado no que a ciência já sabe sobre isso. E também eu vou falar para vocês como que vocês podem fazer para regar suas plantas quando vocês não podem regar no horário ideal. Eu me chamo Gaspar Yamasaki, sou engenheiro agrônomo e esse aqui é o canal Cultivando. Regar o jardim para muitos é uma tarefa quase diária. Você pega a mangueira, vai molhando lá suas plantas e aproveita para dar uma lavada nas folhas, porque poeira também fica acumulada lá nas folhas, né? Principalmente na época mais seca do ano, que não chove e fica com aquela poeirona lá em cima das plantas. Mas aí, eis que chega um momento que a sua planta começa a ficar estranha, começa a aparecer manchas nas folhas da sua planta, ela começa a ficar com pintinhas e você não sabe o que está acontecendo. E tem algumas plantas que simplesmente parecem que não estão reagindo bem àquelas regas. Então, o que será que está acontecendo, hein? Primeiro a gente tem que entender algumas coisas. As plantas usam água e puxam muita água da terra quando elas estão fazendo o processo de fotossíntese, que é a produção da própria comida delas por meio do sol. E quando que acontece essa fotossíntese? Quando tem sol, independente de ser luz indireta, assim que nem está agora nesse momento, ou então o sol direto. O importante é que o sol bate aqui nas folhas, a planta vai fazendo a fotossíntese e a água vai evaporando através de uns porinhos, uns buraquinhos que ela tem aqui, principalmente debaixo das folhas, e a água é puxada das raízes da planta como se fosse um canudinho, assim, puxando essa água. Então, pensando por esse lado, regar de dia parece fazer mais sentido, não é não? E sabe aquela ideia, assim, bem comum de que quando você rega ao meio-dia, essas gotas de água que ficam aqui em cima das folhas, o sol bate direto e elas formam como se fosse uma lupa que queima as folhas? Então, existem estudos científicos que foram feitos para ver se isso realmente acontece e a possibilidade disso acontecer praticamente não existe. Mas e aí, isso significa que eu devo regar ao meio-dia então? Não! Eu não sei se você já parou para regar um gramado num dia que está muito quente mesmo no sol do meio-dia. A água parece que só cai lá por cima da grama, mas aí você fica lá por horas lá regando a planta, a grama, só que no fim das contas, quando você vai ver, a terra ela tá quase seca, ela não absorve quase nada da água. E a grama, pouquíssimo tempo depois, já está pedindo água de novo. Isso aí acontece por quê? Porque parte da água que a gente joga assim por aspersão em cima da grama evapora já antes de chegar na terra, né? E aí com a terra quente daquele jeito, porque ela fica super quente, a água já evapora já a maioria da água antes de ela conseguir ser absorvida pela terra. E aí, pouca daquela água que a gente jogou consegue de verdade mesmo chegar até as raízes da planta e chegar lá no fundo da terra como a gente precisa. E lá embaixo, lá nas raízes, é onde está mais fresquinho e a gente precisa deixar a água chegar até lá. Então dá para regar nesses horários? Dá, mas você precisa jogar muito mais água do que se você regasse em outros horários. Mas além disso, tem uma outra coisa. Quando está muito quente, está no horário lá do meio-dia, a grande maioria das plantas, para economizar energia, elas fecham os porinhos dela, então elas param de fazer fotossíntese e param de puxar a água que está na terra. Então esse é basicamente o pior horário para você regar mesmo. Então molhar aí debaixo do solzão do meio-dia não parece a melhor opção mesmo, nem de longe, né? E além de tudo, você acaba desperdiçando água. E antes de eu contar para vocês o que acontece se você regar à noite as suas plantas, não deixa de dar um joinha nesse vídeo. E se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de se inscrever clicando no botãozinho aqui embaixo e aproveita e clica no sininho que aparece para você ser avisado assim que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Assim você não perde nada, né? Gaspar, mas eu rego à noite as minhas plantas e mesmo assim elas estão cheias de fungo. Eu não sei mais o que fazer. Sabe por que isso acontece? Porque os fungos aparecem nas plantas porque uma sementinha do fungo calhou de cair assim em cima da folha. Só que o fungo não germina numa folha seca. Ele só consegue germinar e entrar na folha quando tem uma gota de água que fica parada durante bastante tempo aqui em cima da folha. Então, quanto mais tempo a gente deixa a folha molhada assim, com gotas de água inteiras, mais tempo os fungos tendem a entrar nas folhas
e mais infestado esse fungo vai ficar lá nessas plantas. Vocês já tiveram micose, pé de atleta, coisas do tipo? Eu já tive aqui no pé, né? Mas aí, tipo, quando que acontece o pé de atleta? Quando você pega, se eu saía da natação e botava meia direto, não secava direito o pé, e aí o fungo começava a se desenvolver. E como eu fazia isso quase todos os dias, aí o meu pé começou a ficar todo comido por fungo. Fungos de plantas são mais ou menos desse jeito também. Se você deixa a folha molhada sempre, aí pode ser um problema. E o que acontece quando você molha as folhas de noite é que essa gota de água aqui só vai evaporar na manhã seguinte, quando o sol começar a aparecer mais forte mesmo, porque durante a noite ela vai secar muito pouco. É tipo você dormir de pijama molhado, não dá muito certo, né? Mas é claro, não é porque você molhou uma vez ou outra à noite que vai acontecer isso, tá? De vez em quando molhar não é um problema. O problema é quando é sempre. Lembra, tipo, a micose? Não é porque você molhou uma vez à noite seu corpo que você vai pegar micose, né? Agora, se você deixar o seu pé sempre molhado durante o dia inteiro, aí sim você corre um sério risco. E antes de eu contar pra você qual é o melhor horário para você regar o seu jardim, eu queria lembrar vocês que agora vocês podem apoiar o canal Cultivando se tornando um membro do canal. E se tornando um membro, além de você ter acesso a alguns conteúdos exclusivos e também você ganhar um selinho aí de seguidor membro do canal, você também principalmente ajuda a gente a manter a produção de conteúdos e produzir cada dia vídeos melhores. Para saber mais, sem compromisso, é só você clicar aqui em Seja Membro. Por esses motivos todos, quando você rega molhando as folhas, molhando a planta inteira, o melhor horário é pela manhã e no início da manhã, tipo a partir das 5 horas da manhã até as 9 horas da manhã, é um horário ok para você fazer isso. Por que nesse horário? Porque nesse horário a água vai descer melhor, com mais facilidade, porque você está no horário mais fresco do dia e também já está com uma certa umidade aí por causa do orvalho às vezes, e aí a água vai descer para as raízes com mais facilidade, vai ser melhor aproveitada pela planta, porque ela logo vai começar a fazer fotossíntese e vai começar a puxar a água, então ela vai ter o melhor aproveitamento possível dessa água. E também tem um outro fator: se você molhar as folhas da sua planta, logo o sol vai aparecer e vai começar a esquentar, e essas gotas de água vão ficar pouco tempo aqui nas folhas, então o risco de você gerar problemas com fungos é bem menor. E é claro, tem que lembrar de novo, né? Eu não tô falando de você regar um dia ou outro em outro horário, não. Eu tô falando de um hábito diário, tá? Até porque às vezes pode acontecer de chover à noite, né? Não dá pra controlar isso. A gente não deve ser xiita, não deve ser extremista nessas coisas não, viu? Sabe por quê? Porque se a sua planta tiver ao meio-dia lá precisando de água, ela tá murchando, ela tá pedindo água porque já passou do momento de você regar, não vai deixar para amanhã seguinte para regar, né? Você tem que regar já, vai ser meio-dia mesmo. Aí você vai passar a regar no horário ideal na próxima vez que você for regar. Mas Gaspar, eu só rego à noite porque é quando eu tenho tempo para regar. É normal, né, pessoal? Olha, as pessoas trabalham, as pessoas têm que sair de casa e só voltam no final do dia. Se você conseguir regar antes de você sair, melhor. Mas se você não conseguir, não tem grandes problemas você regar à noite. Só que quando você for regar, o ideal é que na maioria dos dias, não precisa ser sempre, mas na maioria dos dias, você mire o lugar, você mire as raízes, a base da planta, e evite ficar molhando por cima sempre. Principalmente se você estiver tendo problemas com fungos nas suas plantas. Aí você deve evitar mesmo molhar essas folhas, porque muitos desses fungos se espalham e ficam bem piores mesmo quando você molha em cima deles. É igualzinho para vasos, tá? Se tiver um vaso lá, direciona lá no vaso para molhar a terra e evita molhar essas folhas todos os dias. De vez em quando não tem problema molhar tudo, tá? E as minhas plantas que estão lá dentro de casa, será que eu preciso regar só de manhã? É, assim, depende, né? Se você molhar as folhas, mas eu acho difícil. Dentro de casa, geralmente, eu imagino, pelo menos, você não entre com uma mangueira lá e sai atacando na sua casa inteira a mangueira, né? Não sei, tem gente que faz isso, né? Mas, de qualquer forma, em casa, se você só molhar o substrato lá, não faz grande diferença, assim, se você regar de manhã ou à tarde. Mas, em termos de eficiência, pela manhã ainda é melhor.
mas assim, se faz grande diferença mesmo, não. Bom, e me conta aí nos comentários como que você rega suas plantas e que horário vocês preferem regar suas plantas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até mais, tchau, tchau!